Sérgio, explica pra gente um pouquinho sobre o egograma, como que funciona isso? Tá, o egograma, ele é um teste, né? Esse teste está dentro de um perfil, dentro de uma estrutura chamado análise transacional, que é criado por um cara chamado Eric Berne. Essa é uma ferramenta muito simples, eu uso muito dentro do processo terapêutico, porque dentro do processo terapêutico é importante eu, como terapeuta, conhecer como você funciona, como o meu cliente funciona, e é importante também para o cliente, é importante para a pessoa saber como ela funciona, como ela reage perante esses perfis. Por 5 perfis egóicos que estão definidos dentro de um egograma. Quais são os perfis egóicos? Pai crítico, pai amoroso, adulto, criança livre e criança adaptada. Todo mundo tem esses 5 perfis dentro de si, né? Uns mais, outros menos, eles coabitam aqui dentro. Então, todo mundo tem um ego, só que o ego de cada um não é igual. Algumas pessoas são mais pai críticos, outras pessoas são mais pais amorosos, outras pessoas são mais adultos, mais crianças livres ou mais crianças adaptadas. E é essa forma, essa configuração, né, que vai definindo um pouco, vai mostrando como você funciona. Então, isso é o egograma. Então, falando especificamente do que é, de como ele me ajuda a se dar conta, todo teste, todo perfil, toda análise de perfil, todos os testes de análise de perfil, egograma é tem o DISC, tem o Insight, tem tantos outros, eles só vão definir assim um pouco do seu perfil de personalidade para mostrar assim como é que você funciona, para que você tenha um conhecimento. Porque uma coisa eu não consigo mudar o que eu não conheço. A gente só consegue mudar aquilo que eu me dou conta. Então, o perfil egograma é um desses. Ele é muito simples, eu gosto de usá-lo por conta da simplicidade dele, não é nada muito elaborado, mas ele mostra muito, ele me dá muitos caminhos, assim, dentro de um processo, para ajudar o meu cliente, ajudar você, se um dia você vier fazer terapia comigo, que é, putz, esse aqui sou eu, e eu vou entender aonde são os pontos que eu preciso mexer. Então, para falar um pouquinho de cada um desses perfis, primeiro entender assim, num processo de egograma não existe um egograma errado, né? No fundo cada um de nós apenas foi criando uma configuração, né, de perfis egóicos para lidar com o mundo. Que mundo? O mundo que eu criei na minha mente. Perante uma ideia de dor, perante uma ideia de passado, perante uma ideia de papai e de mamãe, eu precisei criar para mim, cada um de nós precisou criar para si um perfil para sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Aliás, e o que eu chamo de sobrevivência eu preciso ser visto. No fundo, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido. Ah, mas o bandido não quer. O bandido, né, o cara que mata, ele quer ser visto, ele quer ser respeitado naquela posição. A vítima, ela quer ser vista, ela quer ser olhada, né? O pai crítico, o arrogante, violento, ele também quer ser visto. Então, todo mundo está buscando um lugar de reconhecimento. É isso que todo mundo está fazendo, só que não sabe, a gente não se dá conta disso. A grande dor nossa, né, é de não me sentir amado. Então, para eu me sentir amado, eu preciso fazer coisas para que as pessoas me amem, me olhem, me respeitem. Ponto. Então, todo mundo está nessa dinâmica. Então, não existe de novo insistindo, não existe um perfil de egograma errado. Eu diria que pode existir um pouco mais adequado, um pouco mais inadequado, e é isso que é legal a gente se dar conta. Então, só para falar rapidinho sobre eles, o primeiro deles é o pai crítico. O pai crítico não é a figura do seu pai, mas aquilo que nós chamamos de um pai crítico é um perfil mais, tem uma palavra que para mim rege o pai crítico, é autoridade. Pai crítico busca autoridade. Pai crítico manda, pai crítico está sempre dando ordem, pai crítico tem um perfil físico, né? Um perfil, assim, ele é mais ereto, ele é mais rígido. O pai crítico, ele tem uma postura de voz mais enfática. Na fala dele, sempre tem você precisa, você deve, sempre tem uma cobrança. Pai crítico está sempre cobrando, pai crítico está sempre apontando, pai crítico está sempre criticando. Esse é o pai crítico. É muito ruim viver ao lado de um pai crítico, porém as pessoas crescem ao lado de um pai crítico, porque o pai crítico está sempre cobrando que você seja melhor. Uma figura assim, dentro do cenário esportivo, que me dá muita ideia de ser pai crítico, é o Bernardinho do vôlei, sempre cobrando, pai crítico, cobrança, pai crítico muito responsável. Um outro perfil, ao contrário do pai crítico, é o pai amoroso. O
Pai amoroso, ao contrário do pai crítico, o pai amoroso busca amor, enquanto o pai crítico busca autoridade. O pai crítico quer receber amor, então ele dá muito amor, ele abunda amor, para receber todo esse amor de volta. O pai amoroso, ele quer receber esse amor de volta. Eu falo que os pais amorosos, eles carregam a síndrome do herói. Eles dão muito amor, estão sempre tentando salvar alguém. No fundo é uma busca de um autossalvamento, mas eles estão sempre buscando salvar o outro. Eles não têm tempo para salvar a si mesmo, mas estão salvando um, salvando o outro. Se alguém tem problema, vixe, o pai amoroso está lá para tentar resolver o problema. Então, pais amorosos estão sempre disponíveis para salvar o outro e esquecem de si. Então, viver ao lado de um pai, é muito bom viver ao lado de um pai amoroso, porque reconhece, abraça, dá carinho. Ao mesmo tempo, o ruim do pai amoroso é que as pessoas não crescem ao lado de um pai amoroso. Pais amorosos têm uma tendência a alçarem cargos de liderança, porque todo mundo gosta do pai amoroso. É o boa praça, é a menina legal, é a chefe bacana, esse é o pai amoroso. Então, tem uma tendência a atingirem postos de liderança. Qual o problema do pai amoroso quando ele chega nesse ponto? Ele delega, mas ele não consegue cobrar. Ele acumula serviço, porque o funcionário, chefe, não deu tempo de fazer tal tarefa, putz, eu me perdi na hora, tal, né? E aí fala, então tá bom, mas me entrega hoje? Então, chefe, mas é que hoje eu tenho um compromisso e não vai dar para entregar hoje. O que o pai amoroso faz nessa hora? Deixa que eu faço. O pai amoroso pega a tarefa e vai resolver a tarefa. Então, o problema dos pais amorosos, eles não dão conta de resolver o problema de todo mundo. E entram numa dor muito grande, porque na hora que precisa, ninguém ajuda. Porque meu pai amoroso não precisa de ajuda. O tempo inteiro ele está disponível ajudando o outro. Outra figura é a criança livre. A palavra que rege criança livre é liberdade. A criança livre é essa criança ousadia, intensidade, diversão, irresponsabilidade. Essa é a criança livre. Ao mesmo tempo, a criança livre tem como características negativas, né, a teimosia, a birrice. Criança livre faz muita birra. Criança livre é muito egocêntrica, ela quer tudo para ela é egoísta, ela não divide. Criança livre é tudo, ela é o centro do mundo. Viver ao lado de uma criança é um tormento o tempo inteiro, ao mesmo tempo que ele é divertido, mas na hora que deixa de ser divertido é um tormento. Uma figura que me lembra a criança livre é o burrinho do Shrek, né? Já chegou? Já chegou? Não tem limites, criança livre não tem limites, ela quer naquela hora. Um exemplo que eu dou de criança livre é: vamos jogar bola, vamos. O dono da bola é uma criança livre. Vamos lá, chama a criança livre para jogar bola. Chama, tá bom, empresta a bola, ela vai com a bola. Divide-se os times, a criança livre não foi escolhida. O que a criança livre faz? Pega a bola e vai embora. Ela pega a bola e vai embora. Foda-se o jogo, foda-se. Não vai brincar, vou embora. Então, a criança livre muitas vezes tem a dinâmica daquele Taz, né? Não sei se todo mundo lembra do Taz, aquele furacão o tempo inteiro. Nem sempre resolve as coisas, mas vive nessa intensidade. A vantagem da criança livre é que ela tem uma ousadia. Criança livre desbrava mundo, Coisas que pai amorosos desbrava se for com todo mundo. Se é para levar a família, eu vou. Criança livre, foda-se, eu vou sozinho, né? Tem essa coragem, essa ousadia. A outra figura é a criança adaptada. Crianças adaptadas, a palavra que rege criança adaptada é medo. Crianças adaptadas seguem regras. Crianças adaptadas, elas... Dê uma tarefa para criança adaptada, ela vai seguir a regra. Ela pode não gostar, ela pode ficar putaça com a regra, com aquela tarefa, mas ela não vai falar. Ela não vai abrir a boca para falar. Ela vai ficar triste e deprimida, mas ela vai estar fazendo. Ela adoece, mas ela está lá fazendo. Então, o problema da criança adaptada é o lado bom, ela segue regras. O lado ruim, ela não fala. Ela se fecha. São normalmente pessoas mais tímidas, introvertidas, né? Que vivem mais para dentro. Elas não são para o mundo. Enquanto a criança livre é para o mundo, a criança adaptada é para dentro. Não tem algo bom ou ruim. Todo mundo tem bom, todo mundo tem ruim. Eu sou muito criança adaptada. O meu lado bom de ser criança adaptada eu sigo regras, eu respeito. Criança adaptada respeita muito, só que muitas vezes respeita além de um limite razoável.
Eu sou muito desse, assim, eu respeito além de um limite razoável. Eu poderia ser um pouco mais ousado, eu preciso de uma criança livre. Eu não tenho, minha criança livre é baixa. Então, o meu trabalho é desenvolver um pouco mais essa criança livre. Eu tenho um pouco pai amoroso. O meu desafio é desenvolver um pouco mais o meu lado afetivo, o meu lado de afeto, a demonstração de amor. Eu sou muito pai crítico, eu cobro muito. A minha tarefa é diminuir um pouco essa autocobrança, essa cobrança para o outro, é deixar as coisas mais leves, porque senão fica muito aqui e eu faço muita coisa, como eu sou muito criança adaptada. E por fim o adulto, que eu não falei do adulto, adulto é racional. O adulto racionaliza, adulto é estrategista, o adulto pensa, adulto não lida com as emoções. As emoções não é que elas não são, não é que não é importante, ela tá lá, mas para o adulto, ele toma as decisões dele baseado muito numa razão. Ele conversa fato A, fato B, e em cima do fato A e fato B, ele é o da fala A e da fala B, é onde ele vai fazer a escolha dele. Então, adulto é mais racional. O problema do adulto é que na racionalidade dele, ele manipula os outros pela racionalidade dele. O problema do adulto é que o adulto esconde as suas emoções atrás de uma retórica muito boa. Ele tem uma conversa muitas vezes, ele tem uma fala, ele tem tudo muito acertado, ele pensa, ele monta uma estratégia para não lidar com a dor dele. Esse é o problema do adulto. Mas o adulto, para mim, nessa fase, a partir dos 25, 30, quando você se torna adulto, é trazer mais razão. O problema é que a gente vive muito nos outros elementos, nos outros perfis egóicos, que é pai crítico, pai amoroso, criança livre, criança adaptada, que são muito emocionais. Emoção. E qual o problema da emoção? Bate uma emoção aqui, o que eu faço? Eu vou no meu arquivo de reações possíveis perante essa emoção e reajo. Adulto, respiro, paro, penso, antes que eu tome uma decisão, uma reação, eu volto para o adulto. Então, adulto é importante nesse momento, sermos mais adultos para reagirmos de uma maneira mais adequada perante as situações que nós estamos vivendo. Porque senão é só uma das emoções aqui que estão agindo e eu não tenho nenhum controle sobre isso. Foi claro na minha explicação. Namastê.